Curso de Formação e Atualização em Regularização Fundiária Urbana. O tema da aula é a aprovação ambiental e regularização em área de preservação permanente, unidade de conservação de uso sustentável ou área de proteção de mananciais. Nesta aula, uma aula especial, falaremos sobre a regularização nas APPs, as áreas de preservação permanente. Falaremos sobre a regularização das unidades de conservação de uso sustentável e também nas chamadas APMs, as áreas de proteção de mananciais. Nos estudos que iremos desenvolver, falaremos não somente sobre a aprovação ambiental em relação à regularização fundiária urbana, mas também entendemos que é preciso passar para você os conhecimentos sobre a definição de APP, Área de Preservação Permanente, Unidade de Conservação de Uso Sustentável e Área de Proteção de Mananciais. Vamos à análise do seguinte procedimento administrativo que aqui apresentamos nesta tela. Vejamos que na regularização fundiária urbana, a REURB, regulamentada pela Lei 13.465 de 2017, nós teremos várias etapas. A primeira delas é o requerimento. Depois nós temos a decisão de instauração da REURB. Vêm as notificações. E aí pode ser que exista ou não uma fase de impugnação. Vencida essa fase de impugnações, ou não havendo impugnações, nós vamos para o projeto de regularização fundiária urbana. É no projeto de regularização fundiária urbana e na aprovação do projeto com a sua decisão final que nós faremos a análise da regularização fundiária de um núcleo urbano informal consolidado, localizado em área de preservação permanente, em unidade de conservação ou em área de proteção de mananciais. Mas é muito importante que os alunos tenham a seguinte atenção. A Lei número 13.465 de 2017 é uma lei destinada à regularização de núcleo urbano informal consolidado, isto é, um conjunto de construções com ocupação humana, uma vila, uma comunidade, um bairro, uma quadra, uma cidade inteira, uma favela, um loteamento, um condomínio, um sítio de recreio, chácara de recreio, atividades urbanas destinadas à moradia. Mas não pode ser um terreno individual, não pode ser apenas uma ocupação isolada. Não. Para isso não serve a Lei 13.465 de 2017. Para isso não serve a REURB, a Regularização Fundiária Urbana. Ela é destinada exclusivamente a núcleo urbano informal consolidado. Estabelecido isso, sabemos que na nossa aula falaremos sobre regularização em área de preservação permanente, unidade de conservação de uso sustentável, área de proteção de mananciais, de núcleo urbano informal consolidado. Prosseguindo, nós verificamos que é importante que sejam apresentados os seguintes documentos que irão compor a aprovação ambiental. A Lei 13.465, na regularização de um núcleo, ela exige o estudo da situação ambiental. Ela exige a proposta de solução para o problema ambiental identificado. Foi identificado que é um núcleo em APP. Foi identificado que é um núcleo em unidade de conservação de uso sustentável. Foi identificado que é um núcleo em área de proteção de mananciais. Qual é a proposta de solução?
A proposta de solução pode ser a remoção dessas famílias para que seja preservado o meio ambiente, o equilíbrio ecológico, tamanha a importância daquele bioma, tamanha a importância daquele ecossistema. Podemos estar diante de uma nascente que, afinal de contas, talvez seja até uma área de risco de inundação insuscetível de regularização. A saída será remover as famílias, mas pode ser que o estudo preliminar da situação ambiental demonstre que sim, é possível haver a regularização. Então a proposta, a solução que se sugere não é remover as famílias, é fazer a regularização. Dito isso, se o objetivo é regularizar, é obrigatório o estudo técnico ambiental. E como vemos aqui, o estudo da situação ambiental vai constar no projeto de regularização fundiária. A proposta de solução vai constar do projeto de regularização fundiária. O estudo técnico ambiental vai constar do projeto de regularização fundiária. Mas atenção, o estudo técnico ambiental já adiantamos, somente se for APP, Área de Preservação Permanente, Unidade de Conservação, de Uso Sustentável, Área de Proteção de Mananciais. Prosseguindo com os nossos estudos. Área de Preservação Permanente. O que é uma área de preservação permanente? Veja o que consta do artigo 4º da Lei 12.651 de 2012, o Código Florestal. É aqui, no artigo 4º, que temos as áreas de preservação permanente. Veja o que consta do inciso 1. As faixas marginais de qualquer curso d'água natural, perene e intermitente, excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito regular, em largura mínima de. Isto significa a borda da calha do leito regular. O legislador não quer o leito maior, aquele das enchentes, da cheia do curso d'água, e nem fala no leito menor, nos períodos de seca, por exemplo. Ele fala no leito regular. E para eu obter qual é o leito regular, eu preciso de um estudo técnico chamado de estudo hidrológico. Vejam bem, esse estudo hidrológico, ele nada tem a ver com o estudo técnico ambiental previsto para a REURB. Esse estudo hidrológico relativo a identificar as APPs dos cursos d'água, dos rios, ele é realizado no estudo da situação ambiental. Ele é elaborado preliminarmente. Ele é elaborado antes, porque eu preciso identificar onde começa e onde termina essa área de preservação permanente. A metragem exata eu preciso saber. E eu só consigo identificar isso sabendo qual é o leito regular. Não é o mínimo e nem é o máximo. É o leito regular, tal como indicado no inciso 1. Vejamos. E quais são esses cursos d'água? Bom, 30 metros de APP, 30 metros de área de preservação permanente, se o curso d'água tiver uma largura de até 10 metros, né? Ou como colocou o legislador, menos de 10 metros. Será uma APP de 50 metros, se esse curso d'água, né, que tenham de 10 a 50 metros de largura. Curso d'água de 10 a 50 metros de largura, 50 metros de APP de cada lado. Se esse curso d'água tem entre 50 e 200 metros de largura, vemos aqui na linha C,
100 metros de APP de cada lado. Se este curso d'água tem uma largura entre 200 a 600 metros, 200 metros de APP de cada lado. E 500 metros. Será 500 metros de APP onde? No Rio Amazonas, por exemplo, no Rio Tocantins. Por quê? Porque em algumas partes eles chegam a ter mais do que 600 metros de largura. Então, quando tem mais de 600 metros de largura, 500 metros de área de preservação permanente de cada lado. Essas são as áreas no entorno, nas margens dos rios, medida a partir da borda da calha do leito regular. Vamos ao inciso 2. Área de preservação permanente no entorno dos lagos e lagoas naturais, em faixa com largura mínima de 100 metros em zona rural. E, no caso que nos interessa, porque estamos tratando de REURB, de regularização fundiária urbana, então são 30 metros em zonas urbanas. Então, lago ou lagoa, a APP é de 30 metros em zona urbana. O inciso 3. As áreas no entorno dos reservatórios d'água artificiais decorrentes de barramento ou represamento de curso d'água natural, na faixa definida na licença ambiental do empreendimento. E o parágrafo 1º do artigo 4º completa: não será exigida a área de preservação permanente no entorno de reservatório artificial de água que não decorram de barramento ou represamento de cursos d'água natural. Então, o que o legislador indica? O reservatório de água, ele é construído pela ação humana, mas ele é alimentado com água natural, com água dos rios. Inciso 4. As áreas no entorno das nascentes e dos olhos d'água perenes, qualquer que seja a sua situação topográfica, no raio de 50 metros. É nascente? É olho d'água? 50 metros. O que é perene? Perene é o que verte água o ano inteiro. O que é intermitente? Intermitente é o que verte água apenas em algumas épocas do ano. No Código Florestal anterior, o legislador dizia é APP, a nascente ou o olho d'água, perene ou intermitente. No atual código, o legislador disse é só o perene. E aí, como destacamos aqui em vermelho, o Supremo Tribunal Federal, julgando ação direta de inconstitucionalidade com repercussão geral, decidiu pela interpretação conforme. Portanto, no inciso 4, é APP, a nascente ou olho d'água perene, como está na lei, mas também o intermitente. Interpretação conforme do Supremo Tribunal Federal, a todos aplicável. O inciso 5. As encostas ou partes destas com declividade superior a 45 graus, equivalente a 100% na linha de maior declive. Vamos ao inciso 6. As restingas também são APP, mas disse o legislador, quando forem fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangue. Mas a polêmica resolução número 303 de 2002 do Conselho Nacional de Meio Ambiente, do CONAMA, prevê em seu artigo 3º que constitui área de preservação permanente a área situada nas restingas, em faixa mínima de 300 metros, medidos a partir da linha de pré-amar máxima. E veja a linha B, em qualquer localização ou extensão, quando recoberta por vegetação, com função fixadora de dunas ou estabilizadoras de mangues. Sim, a linha B repete aquilo que já está no artigo 4º, inciso 6º, né? Mas o que destacamos aqui em vermelho, na linha A, extrapola
o que está na lei federal, extrapola o que está na lei 12.651 de 2012, que é o Código Florestal. Mesmo assim, e sendo essa resolução anterior à Lei 12.651 de 2012, e sendo essa resolução de 2002, mesmo assim, os tribunais de justiça vinham exigindo que os municípios, que o Estado, que a União dessem cumprimento a esta resolução. Desse modo, os municípios localizados no litoral brasileiro, 300 metros de restinga da pré-amar máxima. Isso, claro, inviabiliza para o empreendedor privado. O Ministério do Meio Ambiente articulou a revogação da Resolução CONAMA 303 e 302 de 2002. Entretanto, o Supremo Tribunal Federal anulou essas revogações e hoje as resoluções 302 e a 303, que é objeto de nossos comentários, está em vigor. Desse modo, essa regrinha aqui destacada em vermelho está valendo e tem diversos julgados dizendo: não interessa que a resolução é anterior ao Código Florestal. Isso está incluído no patrimônio do meio ambiente. É direito adquirido do meio ambiente. Então, esses 300 metros não foram revogados pela Lei 12.651 de 2012. Eles são aplicáveis e exigíveis. Por isso que o Ministério do Meio Ambiente tentou revogar isso daqui, né? Por quê? Porque a jurisprudência diz: não, tem que aplicar a resolução. Então, segundo o Supremo Tribunal Federal, continua em vigor. O inciso 7 menciona: são áreas de preservação permanente os manguezais, em toda a sua extensão. Também temos aqui o inciso 8, as bordas dos tabuleiros ou chapadas até a linha de ruptura do relevo em faixa nunca inferior a 100 metros em projeções horizontais, também APP. O inciso 9 fala do topo de morro, né? Topo de morro, montes, montanhas, serras, com altura mínima de 100 metros, inclinação média maior que 25 graus, as áreas delimitadas a partir da curva de nível correspondente a 2/3 da altura mínima da elevação, sempre em relação à base, sendo esta definida pelo plano horizontal determinado por planície ou espelho d'água adjacente, ou nos relevos ondulados pela cota do ponto de sela mais próximo de elevação. O inciso 10. As áreas em altitude superior a 1.800 metros, qualquer que seja a vegetação. Inciso 11. Em veredas, a faixa marginal, em projeção horizontal, com largura mínima de 50 metros, a partir do espaço permanentemente brejoso e encharcado. São essas as áreas de preservação permanente. Vamos para a unidade de conservação de uso sustentável. Veja bem, queremos aqui destacar: por que estamos falando área de preservação permanente, unidade de conservação de uso sustentável, e depois vamos falar sobre área de proteção de mananciais? Porque na regularização fundiária urbana, na REURB, existe um procedimento específico para a regularização de núcleo urbano informal consolidado situado nessas áreas. Desse modo, é importante primeiro conceituá-los a vocês. Unidade de conservação. Veja o artigo 225 da Constituição Federal. Vale sempre a pena ler o caput por inteiro, porque é uma mensagem muito importante para a preservação do meio ambiente, embora o que nos interesse seja o parágrafo 1º, inciso 3. Artigo 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.
Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público definir em todas as unidades da federação espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção. São essas as unidades de conservação. Como vemos, temos duas categorias: aquelas que são a de proteção integral e aquelas que são as de uso sustentável. As que são de proteção integral é a estação ecológica, é a reserva, é o parque nacional, é o monumento nacional, natural, é o refúgio de vida silvestre. As unidades de proteção integral são insuscetíveis de regularização. Elas não podem ser regularizadas. Unidade de conservação de proteção integral não se regulariza. Repetindo, aqui em marrom, destacado em azul, estação ecológica, reserva, parque nacional, monumento natural, refúgio de vida silvestre. E o que é que eu posso regularizar das unidades de conservação? A área de proteção ambiental, está aqui no quadro verde. A área de proteção ambiental. O que é a área de proteção ambiental? É a famosa APA. A APA pode ser regularizada, a área de proteção ambiental. Ela está dentro da categoria das unidades de conservação de uso sustentável. Veja o que mais. Área de relevante interesse ecológico, floresta nacional, reserva extrativista, reserva de fauna, reserva de desenvolvimento sustentável, reserva particular do patrimônio natural. Então, todas essas áreas que são unidades de uso sustentável, aqui no quadrado verde, elas são suscetíveis à regularização. Também destaco aqui com vocês que, como vimos na Constituição Federal, essas unidades de conservação, elas não estão criadas por lei, elas estão regulamentadas por lei. As áreas de preservação permanente foram taxativamente criadas na lei. Definiu quais são as áreas, delimitou a metragem. Já na unidade de conservação, isso não está definido. Dependerá de um ato do chefe do Poder Executivo, municipal, estadual ou federal, criar essa unidade de conservação. Poderá fazer isso por decreto, mas a Constituição Federal disse: somente poderá revogar isso, somente poderá suprimir unidades de conservação, áreas protegidas, se fizer isso por lei. Caso contrário, o gestor público poderia estar ferindo o princípio da moralidade. Estaria ele criando diversas unidades de conservação por decreto e, posteriormente, exigindo algum benefício particular para revogar essas unidades de conservação também por decreto. Então, para que houvesse a participação do legislativo, garantindo maior imparcialidade e moralidade nos negócios da administração pública, o legislador, o constituinte, em 88, disse: para extingui-las, precisa de lei. Prosseguindo com os nossos estudos, vemos agora em relação às áreas de proteção de mananciais. O que são essas áreas de proteção de mananciais? A regularização urbana, ela tem inspiração em juristas de São Paulo. E esses juristas se inspiraram no que é uma preocupação do paulista, que é o abastecimento da água potável. Então, os mananciais nada mais são do que as fontes, as nascentes de água potável destinadas ao abastecimento da população. Assim, nós temos as nascentes, os olhos d'água, lagos, lagoas e os cursos d'água, os rios.
Então, principalmente, são esses que constituem os mananciais. No estado de São Paulo, fala-se até que alguns municípios estão todos inseridos em área de proteção de mananciais. Quais são essas áreas de proteção de mananciais? Isso deve ser definido por lei municipal, ou por lei estadual, ou até mesmo por lei federal. Cabe a cada ente federativo defini-las, mas de qualquer forma, quais são essas áreas de proteção de mananciais? São nascentes, são olhos d'água, são cursos d'água. Então, desse modo, eles já são área de preservação permanente. Eles já possuem uma proteção específica no Código Florestal, na Lei 12.651 de 2012. O que se pretende com algumas leis estaduais ou leis municipais é dar uma proteção ainda mais rigorosa a essas nascentes, olhos d'água, cursos d'água, quando são eles destinados ao abastecimento da população. Se o seu estado, o seu município, não possui legislação criando essas áreas de proteção de mananciais, bastará analisar se é uma área de preservação permanente ou é uma unidade de conservação. Prosseguindo com os nossos estudos, vejamos que no estado de São Paulo, há legislação estadual definindo algumas dessas áreas de proteção de mananciais. Lei Estadual 898 de 75, Lei Estadual 1172 de 76, Lei Estadual 9866 de 97, a Constituição do Estado de São Paulo, como disse, coloca mananciais como área de preservação permanente, que é o que são nascentes, olhos d'água, rios, cursos d'água. E a área verde? A área verde, ela é também conceituada pela Lei 12.651 de 2012, o Código Florestal. Área verde urbana, espaços públicos ou privados, com predomínio de vegetação, preferencialmente nativa. Mas vejam só, predomínio de vegetação não significa que só tem vegetação, tem predomínio de vegetação. E preferencialmente nativa. Por que predomínio de vegetação? Porque tem alguns espaços que não têm vegetação, eles têm pedras nas margens. E preferencialmente que seja nativa, mas não significa que assim o seja. Natural ou recuperada, previstos no plano diretor, nas leis de zoneamento urbano e uso do solo do município, ou seja, área verde é de competência do município criá-la, instituí-la. Indisponíveis para a construção de moradias destinados aos propósitos de recreação, lazer, melhoria da qualidade ambiental urbana, proteção dos recursos hídricos, manutenção ou melhoria paisagística, proteção de bens e manifestações culturais. Como são criadas essas áreas de preservação permanente? Então, o artigo 25 da Lei 12.651 de 2012. O poder público municipal contará para o estabelecimento de áreas verdes urbanas com os seguintes instrumentos: o exercício do direito de preempção para aquisição de remanescentes florestais relevantes. É o direito de preferência, obrigatório para quem tem plano diretor. Obrigatório previsto no Estatuto da Cidade. Veja o inciso 2º, a transformação das reservas legais em área verde. Também uma exigência, inclusive, do Ministério Público. Transformou zona rural em zona urbana, a reserva legal vira área verde. O inciso 3, exigência de áreas verdes, o estabelecimento da exigência de áreas verdes nos loteamentos, empreendimentos comerciais, implantação de infraestrutura,
Então, loteamento tem que exigir área verde, condomínio tem que exigir área verde. O inciso 4, a aplicação em áreas verdes de recursos oriundos da compensação ambiental. E é determinante para nós compreendermos o seguinte: área de preservação permanente, unidade de conservação de uso sustentável, área de proteção de mananciais. Há uma especial atenção dada pela Lei 13.465 de 2017. Mas, em relação às áreas verdes, isso não acontece. As áreas verdes não exigirão o estudo de impacto ambiental, como veremos adiante. No nosso processo administrativo, nós temos aqui destacado em vermelho essa que é a etapa que nos interessa em relação à aprovação ambiental, a regularização de núcleo urbano informal consolidado em APP, em unidade de conservação de uso sustentável ou em área de proteção de mananciais. Vejamos, é no projeto de regularização fundiária que nós apresentaremos o estudo da situação ambiental, a proposta de solução, o estudo técnico ambiental e depois vem a decisão com a aprovação final do projeto. Veja o artigo 11 da Lei 13.465 de 2017. Professor, eu posso regularizar núcleo urbano informal consolidado em área de preservação permanente? Essa é uma das perguntas que os alunos mais fazem. Sim, conforme o artigo 11, parágrafo 2º da Lei nº 13.465 de 2017 e que podemos dizer, combinado com os artigos 64 e 65 da Lei 12.651 de 2012, que é o Código Florestal. Vamos à leitura do parágrafo 2º. Constatada a existência de núcleo urbano informal situado, total ou parcialmente, em área de preservação permanente ou em área de unidade de conservação de uso sustentável ou de proteção de mananciais definidas pela União, Estados ou municípios, a REURB observará também o disposto nos artigos 64 e 65 da Lei 12.651 de 25 de maio de 2012, hipótese na qual se torna obrigatória a elaboração de estudos técnicos no âmbito da REURB que justifiquem as melhorias ambientais em relação à situação de ocupação informal anterior, inclusive por meio de compensações ambientais, quando for o caso. Vejamos, vamos analisar os requisitos que estão ali indicados. Existência de núcleo urbano informal. Então, esse é o primeiro requisito, que seja um núcleo urbano informal, claro que consolidado. É uma vila, uma comunidade, um assentamento, um bairro, uma quadra, um loteamento, um condomínio. Não se regulariza pela Lei 13.465 situação isolada, individual. Situado total ou parcialmente. Quer dizer que o núcleo pode estar por inteiro em uma área de APP, em uma unidade de conservação ou apenas parte dele. Vejam o que mais. Em área de preservação permanente ou em área de unidade de conservação de uso sustentável. Proteção integral está fora, não pode. Sustentável. Ou de proteção de mananciais definidas pela União, Estados ou municípios. No âmbito da REURB, isto é, só posso regularizar em um processo de regularização fundiária urbana regido pela Lei 13.465 de 2017. Vejam o que mais.
Observar também o disposto nos artigos 64 e 65 da Lei 12.651 de 2012, que é o Código Florestal. Vamos ler os artigos 64 e 65, vamos analisá-los em breve. Por fim, a elaboração de estudos técnicos que justifiquem as melhorias ambientais em relação à situação de ocupação informal anterior, inclusive por meio de compensações ambientais, quando for o caso. Unidade de conservação de uso sustentável. Atenção! Artigo 11, parágrafo 3º da Lei da REURB, a Lei 13.465. No caso de a REURB abranger área de unidade de conservação de uso sustentável, que nos termos da Lei número 9.985, que lei é essa? É a lei que regulamenta as unidades de conservação. Admita a regularização, será exigida também a anuência do órgão gestor da unidade, desde que estudo técnico comprove que essas intervenções de regularização fundiária implicam a melhoria das condições ambientais em relação à situação de ocupação informal anterior. Desse modo, é unidade de conservação? É. É de uso sustentável? Sim. Precisa da anuência do órgão gestor da unidade. Olha o Decreto 9.310 de 2018, que regulamenta a lei da REURB. Na hipótese de recusa à anuência pelo órgão gestor da unidade, ele vai emitir um parecer, o órgão gestor vai emitir um parecer, técnica e legalmente fundamentado, que justifique a negativa em realizar a REURB. E o Decreto 9.310 de 2018, em seu artigo 3º, parágrafo 5º, na parte final, destacada em amarelo, o órgão gestor da unidade de conservação de uso sustentável deverá se manifestar para fins de REURB no prazo de 90 dias, contado da data do protocolo da solicitação. E as margens de reservatórios de águas? Nós temos essa regrinha aqui do artigo 11, parágrafo 4º. Na REURB cuja ocupação tenha ocorrido as margens de reservatórios artificiais de água destinados à geração de energia ou ao abastecimento público, a faixa da área de preservação permanente consistirá na distância entre o nível máximo operativo normal e a cota máxima maximorum. Essa cota máxima maximorum é regulamentada pela já citada Resolução CONAMA número 302 de 2002 e corresponde a um nível acima da cota normal de operação, estabelecido justamente para garantir a segurança do reservatório, considerando-se a ondulação do espelho d'água e as situações de cheias excepcionais. Em outras palavras, a faixa existente entre a cota normal de operação e a cota máxima maximorum presta-se a garantir que, em situações de elevada ondulação do espelho d'água ou de cheias excepcionais, garanta-se a segurança do reservatório. Essa cota ela é definida com base em estudos técnicos hidrológicos e topobatimétricos que consideram as condições da hidrologia local e, em caso de empreendimentos hidrelétricos, as condições do projeto da barragem, estabelecendo desde a parte mais profunda do reservatório até o seu nível maximorum. Prosseguindo, estudos técnicos apenas nas parcelas do núcleo urbano informal consolidado, abrangidas pela área ecologicamente protegida. Vejam bem, então, artigo 12, parágrafo 3º. Os estudos técnicos, seja para APP, unidade de conservação ou área de proteção de mananciais, não é do terreno inteiro,
mas apenas do terreno ocupado por APP, Unidade de Conservação, ou Área de Proteção de Mananciais. É isso que enfatiza o artigo 12, parágrafo 3º. A aprovação é pelo município. Quem aprova é o município. Aprova o quê? Aprova a REURB. E a aprovação da REURB envolve a aprovação urbanística e a aprovação ambiental. Veja o que consta do artigo 12. A aprovação municipal da REURB corresponde à aprovação urbanística do projeto de regularização fundiária. E na hipótese de um município ter órgão ambiental capacitado, a aprovação ambiental. Parágrafo 1º. Considera-se órgão ambiental capacitado o órgão municipal que possui em seus quadros ou à sua disposição profissionais com atribuição técnica para análise e aprovação dos estudos técnicos, para APP, para unidade de conservação ou para a área de proteção de mananciais. Precisa de anuência prévia do Estado, porque o artigo 13 da Lei 6.766 de 79, que é a Lei de Parcelamento do Solo, menciona no parágrafo único, destacado em azul, que no caso de loteamento ou desmembramento localizado em área de município integrante de região metropolitana, o exame e anuência prévia à aprovação do projeto caberão à autoridade metropolitana. Ou seja, cabe ao Estado a anuência prévia. No caso de loteamento, desmembramento, no caso de parcelamento do solo, no caso de eu estar aprovando um parcelamento do solo. Em se tratando de REURB, veja aqui destacado em vermelho o artigo 70. As disposições da Lei 6766, que acabamos de ler, não se aplicam à REURB. Então, vejam o artigo 12. A aprovação municipal. Não fala em Estado aqui. Desse modo, o artigo 70. As disposições da Lei de Parcelamento do Solo não se aplicam à REURB. Não há anuência prévia do Estado. Se está em região metropolitana, não haverá anuência prévia do Estado. E a aprovação pelo Estado? Haverá uma hipótese de aprovação pelo Estado. A aprovação ambiental da REURB poderá ser feita pelos Estados, na hipótese do município não dispor de capacidade técnica, não dispor de um órgão ambiental capacitado. E o Decreto Federal 9.310 de 2018? Ele reforça isso que acabamos de falar, né? Então, constatada a existência de núcleo urbano informal situado total ou parcialmente em área de preservação permanente ou em unidade de conservação de uso sustentável ou em área de proteção de mananciais, é possível a regularização, observando-se o artigo 64, 65 do Código Florestal, bem como a elaboração dos estudos técnicos ambientais. E vejam bem, aprovação ambiental. O legislador fala em aprovação ambiental. Ele não falou em licenciamento ambiental, mas sim em aprovação ambiental. Por que fala em aprovação ambiental? Porque o licenciamento ambiental, a licença ambiental, ela é a materialização do princípio da prevenção ou precaução no direito ambiental. Antes de eu autorizar que aquela atividade comece a funcionar, antes de eu autorizar que aquele empreendimento seja instalado, eu vou obter uma licença ambiental, porque desse modo eu vou prevenir que ocorra o dano ambiental. O que estamos fazendo aqui é regularização fundiária de núcleo urbano informal consolidado, no qual já tem construções, já tem ocupação humana.
o meio ambiente já foi descaracterizado. Então não há de se falar em licença, em licenciamento. O legislador, na Lei 13.465, em momento algum citou a palavra licença, licenciamento. Ele fala em aprovação ambiental. Então, na REURB, não falamos em licenciamento ambiental, porque a área já está ocupada. Falamos em aprovação ambiental. Não esqueça disso. Aprovação ambiental. Prosseguindo, é o que está no artigo 12. Aprovação municipal, aprovação ambiental. Essa aprovação ambiental, ela é só quando houver área de preservação permanente, unidade de conservação de uso sustentável, área de proteção de mananciais, é uma interpretação. Por quê? O Decreto 9.310 de 2018, no artigo 4º, parágrafo 1º, destacado em vermelho. O que interessa é o que está em vermelho. A aprovação ambiental corresponde à aprovação do estudo técnico. Então, pelo Decreto 9.310 de 2018, artigo 4º, parágrafo 1º, o que é uma aprovação ambiental? Ela corresponde à aprovação do estudo técnico ambiental. É a mesma coisa. E quando que eu exijo o estudo técnico ambiental? O estudo técnico ambiental é exigido quando é área de preservação permanente, quando é unidade de conservação de uso sustentável ou quando é área de proteção de mananciais. Quando é área definida como unidade de conservação de proteção integral, não dá para regularizar. As áreas verdes, o legislador não definiu uma proteção para elas na lei da REURB. Então, elas podem ser regularizadas, mas também não precisará que seja elaborado um estudo técnico para elas. Vejamos. A aprovação ambiental corresponde à aprovação do estudo técnico ambiental. Daí existe uma teoria que eu só vou fazer a aprovação ambiental se eu precisar aprovar estudo técnico ambiental, porque eu tenho APP, porque eu tenho unidade de conservação ou porque eu tenho o núcleo em uma área de proteção de mananciais. Se eu não tenho o núcleo em APP, em unidade de conservação de uso sustentável ou em área de proteção de mananciais, eu sequer faço aprovação ambiental. Basta a aprovação urbanística. É uma interpretação. Vejamos. Artigo 12. A aprovação municipal da REURB corresponde à aprovação urbanística do projeto de regularização fundiária e, na hipótese do município ter órgão ambiental capacitado, a aprovação ambiental. E o Decreto 9.310 de 2018, no artigo 4º, parágrafo 1º, diz que essa tal aprovação ambiental corresponde à aprovação do estudo técnico ambiental. Qual é o estudo técnico ambiental? É para a APP, é para a unidade de conservação de uso sustentável e para a APM, área de proteção de mananciais. Desse modo, eu só exigiria a aprovação ambiental se preciso fosse o estudo técnico. E o estudo técnico é para a APP, unidade de uso sustentável, APM. Vejam só. Como isso vai se materializando no processo de regularização fundiária? Eu tenho o estudo preliminar da situação ambiental. Vejam bem, destacado aqui, eu tenho em vermelho estudo preliminar da situação ambiental. Esse estudo preliminar da situação ambiental, qual foi a conclusão que se tirou? Em amarelo, não é APP, não é unidade de conservação, não é área de proteção
de mananciais? Vou aprová-lo urbanisticamente. Aprovo. Não é APP, não é unidade de conservação, não é área de proteção de mananciais. Vai para aprovação. Não, ao contrário. É uma área de preservação permanente, é uma unidade de conservação de uso sustentável, é uma área de proteção de mananciais, destacado aqui em preto, estudo técnico-ambiental. Vai ser preciso estudo técnico-ambiental. Então, inicialmente, eu tenho o estudo da situação ambiental, porque eu preciso saber o que é. Se é APP, se é unidade de conservação, se é manancial, onde começa, onde termina, qual que é o tamanho, as dimensões, a metragem. É para isso que serve esse estudo preliminar da situação ambiental. E ele vai dizer, a proposta de solução é regularizar. A proposta de solução é remover as famílias. Então, antes de tudo, eu tenho aqui destacado em vermelho, estudo preliminar da situação ambiental. É APP? É unidade de conservação? É área de proteção de mananciais? Não. Em amarelo, aprovo urbanisticamente. Sim, é APP, é unidade de uso sustentável, é APM. Em preto, preciso do estudo técnico-ambiental. E aí, feito o estudo técnico-ambiental, aí que vem a aprovação ambiental pelo município. Será feita pelo Estado se o município não possuir um órgão ambiental capacitado. Aí é feito pelo Estado. Porque se o município tem o órgão ambiental, ele faz a aprovação ambiental, ele analisa o estudo técnico ambiental. Esse estudo técnico ambiental pode ser terceirizado para a iniciativa privada, respeitando a lei de licitações? Sim, é possível. O estudo preliminar da situação ambiental é possível ser terceirizado para iniciativa privada? Sim, respeitando a lei de licitações. Imagine um rio. Eu preciso saber, através do estudo hidrológico, qual que é o leito regular para medir APP. É o estudo preliminar da situação ambiental. Sim, identificou que é uma APP, vai precisar do estudo técnico ambiental. E isso é possível terceirizar. O que não é possível terceirizar é a decisão, é o licenciamento, é a aprovação, porque isso é atividade fim da administração, o licenciamento urbanístico, conforme artigo 30, inciso 8 da Constituição Federal. Aprovação ambiental obrigatória, em qualquer caso, em qualquer situação. É APP, não é APP, é unidade de conservação, não é. É área de proteção de mananciais, não é. Aprovação ambiental obrigatória. Veja o que consta das normas de serviços extrajudiciais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo. Item 274. Para fins de registro, bastará que a CRF, isto é, Certidão de Regularização Fundiária, contenha, então tem vários elementos, dentre os quais estou destacando aqui o inciso 3. Declaração se aprovação municipal, além da urbanística, contempla a aprovação ambiental nos termos do artigo 12 da Lei 13.465. Caso não conste da CRF, da Certidão de Regularização Fundiária, a aprovação ambiental pelo município ou declaração de que esta foi efetuada pelo órgão estadual competente, será exigida a apresentação do documento correspondente. Existem duas interpretações sobre a aprovação ambiental. A primeira delas, a aprovação ambiental somente será exigida se for área de preservação permanente, unidade de conservação de uso sustentável, área de proteção de mananciais. A outra teoria é que a aprovação ambiental é exigida em qualquer hipótese, seja a área de preservação permanente ou não, unidade de conservação de uso sustentável ou não, área de proteção de mananciais ou não, que é exatamente o que previu
às normas de serviços extrajudiciais da Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Sempre ficamos com aquela orientação mais restritiva. Aqui exige aprovação ambiental em todos os casos. Mas veja bem, a análise, o estudo da situação ambiental, ele é obrigatório. O artigo 35 da Lei 13.465 de 2017, que apresenta os elementos do projeto de regularização fundiária, exige ali sim o estudo da situação ambiental. Ele é obrigatório. E a decisão que aprova o projeto, que aprova a REURB, deverá fazer referência a isso, a essa análise, a esse estudo da situação ambiental, que poderá ter concluído que não é APP, não é a unidade de uso sustentável, não é a área de proteção de mananciais e que, portanto, não precisa do estudo técnico, mas foi analisada a sua situação ambiental. E desta análise se decidiu que seria possível a sua regularização em razão da descaracterização da função ecológica, do perdimento da função ambiental daquela área. Ela não serve mais como uma área de preservação permanente, porque houve a sua mudança, a sua modificação antrópica. É isso que precisa ser fundamentado no projeto de regularização, bem como na decisão. Mesmo que não seja uma APP, uma unidade de conservação, uma área de proteção de mananciais, é preciso que o projeto e a decisão digam que não é. Digam que a lei só exige o estudo técnico para eles. Digam que a área está descaracterizada, que não possui mais a sua função ambiental, ecológica. É isso que precisa estar fundamentado. Prosseguindo com os nossos estudos, vemos que a decisão ela é fundamentada no artigo 40 da Lei 13.465, que apresenta os elementos que deverão constar dessa decisão, indicar as intervenções a serem executadas, se for o caso, conforme o projeto de regularização fundiária, aprovar o projeto de regularização fundiária resultante do processo de regularização fundiária e identificar e declarar os ocupantes de cada unidade imobiliária com destinação urbana regularizada e os respectivos direitos reais. O que nos interessa aqui é o inciso 2, aprovar o projeto de regularização fundiária resultante do processo de regularização fundiária. Então, a decisão que aprova o projeto, que aprova a REURB, mencionará também a situação ambiental e as conclusões que tirou a administração. Se é uma APP, uma unidade de uso sustentável, uma área de proteção ambiental, que foi feito o estudo técnico. E se não é, que foi feita a análise ambiental e que se concluiu que a função ecológica, a função ambiental, está ela descaracterizada. A aprovação municipal corresponde à aprovação urbanística. E se o município tiver órgão ambiental capacitado, a sua aprovação ambiental. Os projetos de estudos técnicos, onde que eles são apresentados no projeto de regularização fundiária? Vejam lá. Artigo 11, parágrafo 2º. Hipótese na qual se torna obrigatória a elaboração de estudos técnicos. Os estudos técnicos são obrigatórios. Quando for, área de preservação permanente. Quando for, unidade de conservação de uso sustentável. Quando for, área de proteção de mananciais. Professor, isso daí está sujeito a algum marco temporal? Só posso regularizar
núcleo urbano informal consolidado anterior a 22 de dezembro de 2016, que é a data da medida provisória 759 de 2016, não existe isso. Não tem marco temporal mais. O marco temporal é para a legitimação fundiária. É para o título de legitimação fundiária. É para a concessão de uso especial para fins de moradia. É para a venda direta dos ocupantes. São esses institutos jurídicos: legitimação fundiária, concessão de uso especial para fins de moradia, venda direta aos ocupantes, que falam no marco temporal de 22/12/16. O processo, o projeto em si, não exige marco temporal nenhum. Então eu posso sim regularizar núcleo urbano informal consolidado, formado após 22 de dezembro de 2016. Só não poderei dar como título a legitimação fundiária ou a concessão de uso especial para fins de moradia ou a venda direta aos ocupantes, mas poderei me valer de outros títulos, tal como a legitimação de posse e a concessão de direito real de uso, guardados os devidos requisitos em relação à área particular, à área pública, à REURB-S, à REURB-E. Prosseguindo com os nossos estudos, vamos à análise do artigo 35. O projeto de regularização fundiária conterá. Vejam só, o inciso 1 é o levantamento planealtimétrico. Isso não é o tema nosso aqui. Inciso 2, a planta do perímetro do núcleo. Inciso 3, o inciso 3, estudo preliminar da situação ambiental. É aqui que está. O projeto de regularização fundiária conterá, no mínimo, o estudo preliminar, sim, das desconformidades, sim, da situação jurídica, sim, da situação urbanística e da situação ambiental. Então, o estudo preliminar da situação ambiental é obrigatório, sempre será. O inciso 4 fala do projeto urbanístico, o inciso 5, memoriais descritivos, o inciso 6, proposta de soluções para questões ambientais. Então, esse estudo preliminar da situação ambiental demonstrou que é uma área de preservação permanente, uma unidade de conservação de uso sustentável, uma área de proteção de mananciais. Qual é a solução? É remover as famílias ou regularizar? É regularizar. Se é regularizar, eu vou fazer o estudo técnico ambiental. Não confundam. Eu tenho o estudo da situação ambiental, o estudo preliminar da situação ambiental, e vou ter o estudo técnico ambiental. O estudo preliminar da situação ambiental é sempre obrigatório. O estudo técnico ambiental somente se for APP, Unidade de Uso Sustentável, Área de Proteção de Mananciais. E se for área verde? Não precisa do estudo técnico, mas precisa do estudo preliminar da situação ambiental. E se for unidade de conservação de proteção integral? Não pode regularizar. É insuscetível de regularização. Inciso 7, estudo técnico para a situação de risco. Inciso 8, o estudo técnico ambiental. Então, inciso 8, estudo técnico ambiental é parte integrante do projeto de regularização para os fins previstos nesta lei, quando for o caso. Por que quando for o caso? Porque é só para a APP, para a unidade de uso sustentável, para a área de proteção de mananciais. Ainda nós teremos o cronograma físico de serviços e implantação de obras de infraestrutura essencial, compensações urbanísticas, ambientais e outras, quando houver, definidas por ocasião da aprovação do projeto de regularização fundiária. Então, esse estudo técnico ambiental, ele poderá prever compensações ambientais.
mas da forma como foi concebido na Lei 13.465, essas compensações ambientais somente serão exigidas quando for REURB e interesse específico. Temos ainda o termo de compromisso a ser assinado pelos responsáveis. Bom, o termo de compromisso, qual que é a relevância para nós? Se houver compensação ambiental, porque é REURB-E, em área de preservação permanente, ou compensação ambiental REURB-E em unidade de uso sustentável, ou compensação ambiental REURB-E em área de proteção de mananciais, haverá um termo de compromisso. Vejamos. O legislador ele falou, e já vimos isso na aula específica, na aula do projeto de regularização. Ele fala nesse estudo preliminar das desconformidades, da situação jurídica, da situação urbanística, mas tem esse daqui, ó, o da situação ambiental. Esse é o que nos interessa na aula de hoje. Esse é obrigatório, previsto no artigo 35.3. Previsto no artigo 35.6, a proposta de solução remove as famílias ou regulariza. E o artigo 35.8, se é APP, se é uso sustentável, se é APM, o estudo técnico. Vejamos essa tela. Estudo da situação ambiental, sempre obrigatório. Proposta de solução, também é obrigatória. Se eu identificar um problema ambiental, pode ser que seja um terreno que não tem problema ambiental nenhum, não é nada, não é área nenhuma protegida, não é área de interesse ecológico. Temos a proposta de solução, depois o estudo técnico ambiental. Não cansa repetir. O estudo técnico ambiental é somente APP, uso sustentável, área de proteção de mananciais. Se não tiver nenhuma dessas áreas, eu vou direto para a aprovação ambiental na decisão final. O estudo técnico ambiental está previsto no artigo 64 e no artigo 65 do Código Florestal, da Lei 12.651 de 2012. O artigo 64 é para a REURB-S. O artigo 65 é para a REURB-E. Vejamos. Artigo 64. Na REURB-S, dos núcleos urbanos informais que ocupam áreas de preservação permanente, a regularização fundiária será admitida por meio da aprovação do projeto de regularização fundiária, na forma da lei específica de regularização fundiária urbana. Que lei é essa, né? É a Lei 13.465 de 2017. E o parágrafo 1º menciona que o projeto de regularização fundiária de interesse social deverá incluir estudo técnico que demonstre a melhoria das condições ambientais em relação à situação anterior com a adoção das medidas nele preconizadas. Como vemos, o artigo 64 ele está se referindo à APP, a Área de Preservação Permanente. Mas esse mesmo estudo técnico, combinado com a Lei 13.465 de 2017, deve ser exigido quando for unidade de conservação de uso sustentável ou área de proteção de mananciais. Parágrafo 2º. Qual é o conteúdo do estudo técnico ambiental? Caracterização da situação ambiental a ser regularizada é o quê? É uma APP? Que APP é? É rio? É lago? É topo de morro? É mangue? É restinga? Não, é unidade de conservação qual? É uma APA? Inciso 2. Especificação dos sistemas de saneamento básico. Porque se é um núcleo urbano informal consolidado, como que está o esgotamento sanitário disso? Como está a drenagem das águas pluviais? Inciso 3.
proposição de intervenções para a prevenção e o controle de riscos geotécnicos e de inundações. Se há problema de inundação, se há problema de desmoronamento, de deslizamento de terra, quais são as medidas de infraestrutura para mitigar isso? Inciso 4. Recuperação de áreas degradadas e daquelas não passíveis de regularização. Pode ser que tenham áreas, especialmente aquelas localizadas às margens dos lagos, lagoas, dos rios, que são impossíveis de serem regularizadas. E serão elas recuperadas. Comprovação da melhoria das condições de sustentabilidade urbano-ambiental, considerados o uso adequado dos recursos hídricos, a não ocupação das áreas de risco e a proteção das unidades de conservação, quando for o caso. É algo também a ser demonstrado nesse estudo técnico. Pode ser que a execução das obras de micro-macro drenagem, que a execução das obras de saneamento básico produzam a redução do impacto ou a eliminação do impacto ambiental que vinha sendo provocado, com o esgoto sendo jogado no rio, com o esgoto sendo jogado no meio ambiente. Inciso 6. Comprovação da melhoria de habitabilidade dos moradores propiciada pela regularização proposta. Pode ser que eles não tivessem um sistema adequado de esgotamento sanitário, de abastecimento de água potável, e agora passam a ter. Inciso 7. Garantia de acesso público às praias e aos corpos d'água. Não pode ser fechado o acesso ao rio, fechado o acesso à praia, especialmente para um grande loteamento ou para um grande condomínio, porque os rios e as praias são bens públicos de uso comum do povo, a todos pertencem, e não teria sentido, se pertencem ao povo, o povo não poder ter acesso a eles. Então, ao menos uma passagem de pedestres para embarcações precisa ser garantida, como menciona o legislador. E o artigo 65 é o que trata da REURB-E, interesse específico. Vejamos mais de perto ele. Artigo 65. Na REURB-E, dos núcleos urbanos informais que ocupam áreas de preservação permanente, não identificadas como áreas de risco, a regularização fundiária será admitida por meio da aprovação do projeto de regularização fundiária na forma da lei específica de regularização fundiária urbana. O processo de regularização fundiária de interesse específico deverá incluir estudo técnico que demonstre a melhoria das condições ambientais em relação à situação anterior e ser instruído com os seguintes elementos. Quais são? Caracterização físico-ambiental, social, cultural e econômica da área. Então, vamos identificar esse núcleo urbano informal consolidado, o seu aspecto ambiental e o seu aspecto social de ocupação. Identificar os recursos ambientais, os passivos, as fragilidades ambientais, as restrições e potencialidades da área. Especificar e avaliar os sistemas de infraestrutura existentes, tal como o saneamento básico, o abastecimento de água, a iluminação pública, a energização. O que mais? Identificar as unidades de conservação e áreas de proteção de mananciais, quando houver, né? Na área de influência direta da ocupação, sejam elas águas superficiais ou subterrâneas. Inciso 5. Especificar a ação da ocupação consolidada existente na área. Então, a descrição de como está essa consolidação. Inciso 6. Identificação das áreas consideradas de risco de inundações e de movimentos de massa rochosa, tais como deslizamento, queda e rolamento de blocos,
corrida de lama e outras definidas como de risco geotécnico. E o inciso 7, indicação das faixas ou áreas em que devem ser resguardadas as características típicas da área de preservação permanente, com a devida proposta de recuperação de áreas degradadas e daquelas não passíveis de regularização. O inciso 8, a avaliação dos riscos ambientais. E nós temos ainda o inciso 9, que está nessa mesma tela, a comprovação da melhoria das condições de sustentabilidade urbano-ambiental e de habitabilidade dos moradores a partir da regularização. Inciso 10, a demonstração da garantia de acesso livre e gratuito pela população às praias e aos corpos d'água quando couber. Destacamos o parágrafo 2º, REURB-E, artigo 65, parágrafo 2º. Regularização ambiental ao longo de rio ou qualquer curso d'água, mantida a faixa não edificável de 15 metros. Então, REURB-E tem que deixar uma faixa não edificável de 15 metros. REURB-S não precisa. É uma regra só para REURB-E. E o parágrafo 3º, em áreas urbanas tombadas como patrimônio histórico e cultural, a faixa não edificável poderá ser redefinida de maneira a atender os parâmetros do ato de tombamento. Segundo o artigo 35 da Lei 13.465 de 2017, o projeto de regularização fundiária deverá considerar as características da ocupação e da área ocupada, para definir parâmetros urbanísticos e ambientais específicos, além de identificar os lotes, as vias de circulação e as áreas destinadas a uso público, quando for o caso. O que concluímos daí? O projeto conterá as diretrizes urbanísticas e as ambientais. Haverá o estudo da situação ambiental. Haverá proposta de solução. Teremos, por fim, uma aprovação ambiental. E este projeto é o que contém o estudo da situação ambiental e a proposta de solução. Essa proposta de solução pode ser remover as famílias, como pode ser mantê-las, e mantê-las dentro de certas diretrizes, de certos parâmetros ambientais, talvez até mais rigorosos do que os exigidos para outras áreas, outras zonas, outros bairros do município. O que mais? Esse projeto de regularização fundiária, ele é obrigatório, ele pode ser feito por etapas, é até o que eu recomendo aos alunos. Se tem uma área de preservação permanente, e se for possível, às vezes é melhor dividir o núcleo. O núcleo que tem área de preservação permanente e o núcleo que está fora da área de preservação permanente. Então você regulariza primeiro o que está fora da APP e depois regulariza o outro, porque o que está fora da APP não vai precisar do estudo técnico, né? Então seria tecnicamente, teoricamente mais simples. Destacamos ainda, essa compensação ambiental não é exigida na REURB-S, mas ela é obrigatória na REURB-E. A compensação ambiental é obrigatória na REURB-E, de área de preservação permanente, de unidade de conservação de uso sustentável ou de área de proteção de mananciais. Isso deverá ser definido no estudo técnico ambiental. Qual será essa compensação ambiental? E, por fim, devemos falar que esse projeto de regularização fundiária e o estudo técnico ambiental sequer será exigido na hipótese do artigo 69 da Lei 13.465 de 2017. E que hipótese é essa? É aquela dos parcelamentos, dos loteamentos, desmembramentos, condomínios implantados antes da Lei 6.766 de 79, implantados antes de 19 de dezembro de 1979.
Para esses, o legislador disse: não precisa de projeto de regularização, não precisa de estudo técnico ambiental, não precisa de qualquer tipo de licença ou aprovação, mas somente quando for um loteamento, um desmembramento, um condomínio anterior a 19 de dezembro de 1979. Para todos os demais, será necessário sim o projeto de regularização fundiária que conterá o estudo preliminar da situação ambiental e, se for uma área de preservação permanente, uma unidade de conservação de uso sustentável ou uma área de proteção de mananciais, também precisará de um estudo técnico ambiental, que é elaborado nos termos dos artigos 64, REURB-S, 65, REURB-E do Código Florestal, da Lei 12.651 de 2012. Unidade de conservação de proteção integral não pode ser regularizada. As áreas verdes, sim, elas são suscetíveis de regularização. Agora, área verde, evidente, ocupada, consolidada, já descaracterizada. Não há marco temporal para isso. Não há marco temporal para o processo de regularização ou para o projeto de regularização fundiária. E, talvez, a única polêmica que possa existir em torno desse assunto é se a aprovação ambiental é exigida para todas as hipóteses ou se é exigida apenas quando estamos diante de APP, Unidade de Conservação Sustentável, ou Área de Proteção de Mananciais. Na dúvida, a aprovação ambiental é realizada em qualquer hipótese, mas o estudo técnico apenas quando tivermos diante de uma dessas áreas ecologicamente protegidas. Essa é a nossa aula sobre a aprovação ambiental e a regularização em núcleo urbano informal consolidado.